Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidora de quarta-feira, dia 14 de dezembro. E observo que nós estamos gravando com antecedência ao fechamento tanto da Bovespa, claro, do mercado americano, por conta de ser quarta-feira e nós temos um compromisso na Band News FM que você pode acessar também ao vivo pelo Facebook. Band News FM 94.9 no seu dial. Bom, os mercados hoje passaram o dia inteiro operando com grande prudência, na verdade aguardando a decisão do Fed sobre política monetária, que só sairia no final do dia. Não que houvesse alguma divergência entre os investidores acerca de um possível aumento da taxa de juros, mas principalmente com relação à coletiva que ainda vai acontecer de Janet Yellen, presidente do Fed, sobre traçando eventualmente algumas luzes sobre o que pode acontecer em 2017, 2018 até 2020. Mas até isso é muito problemático porque vamos ter já em janeiro o início do governo do Donald Trump e não conhecemos exatamente quais são as suas primeiras medidas e a filosofia com que vai gerir o país. Consequência disso, poucas oscilações ao longo de praticamente todo o dia nos mercados de risco, baixa consistência dos movimentos, até que foi divulgado a decisão do Fed, aí sim os mercados passaram a oscilar de forma mais forte. Mas nos Estados Unidos tivemos ainda hoje alguns indicadores importantes que foram anunciados. As vendas no varejo cresceram apenas 0,1% no mês de novembro. Se retirarmos automóveis, automotivo sai uma alta de 0,2%, quando a previsão era de 0,4%. Tivemos também a divulgação da inflação medida pelos preços no atacado, o PPI do mês de novembro, ele subiu 0,4%. A produção industrial do mês de novembro encolheu 0,4%. Os estoques nas empresas no mês de outubro também caindo 0,2%. E os estoques de petróleo na semana anterior em queda de 2,5 milhões de barris. E ainda assim o mercado de petróleo mostrava forte queda, como nós vamos ver. Já por volta das 5 horas foi anunciado um comunicado do Fed dizendo que os juros foram elevados em 0,25, juros básicos agora entre 0,50 e 0,75, taxa de redesconto também subindo 0,25 para 1,25%. E o Fed prevendo que pode fazer 3 altas a cada um dos próximos anos, 2017, 2018 e 2019. Dizendo também que os riscos estão equilibrados, os investimentos nas empresas continuam modestos, suaves e o emprego vai subir e o desemprego deve permanecer como média mais para frente em 4,8%. A decisão foi unânime, 10-0, portanto, é possível que nas próximas reuniões tenhamos novamente aquele sufoco de achar que o Fed pode eventualmente elevar novamente os juros. Por aqui, a União mostrou algumas bases, algumas diretrizes do que pretende fazer de negociação com os governos dos estados. São negociações no regime, para os estados em regime especiais durante 3 anos. Não vai ser cobrada a dívida durante esse período, mas também não serão bloqueados recursos dos estados, mas os estados têm que entregar alguns ativos para a União privatizar e, além disso, tomar muita conta dos gastos e principalmente da folha de pagamentos. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, também abriu a sua sessão para leitura da PEC da Previdência Social e, com isso, fazer a sua admissibilidade. Resumo do mercado, sem antes alertar que não são os de fechamento. A Bovespa acelerou queda depois da elevação da taxa de juros americana, 0,90 de queda, um índice já vazando os 59 mil pontos, em 58.742 pontos. O Dow Jones mostrava leve alta de 0,07%, Nasdaq também leve alta de 0,05%, petróleo WTI em queda de 2,32% em Nova York, barril a $51,75.
O euro, depois do anúncio da elevação de juros, voltou a cair para 1,0587 da moeda americana. Notes americanos subindo de 2,44% no título de 10 anos para 2,49%. Por aqui, o dólar também virou forte e mostrava alta, passou boa parte do dia em queda, mostrava alta de 1,10%, moeda americana cotada a 3,363, mas repito, esses dados não são de fechamento ainda. Na agenda de amanhã, vamos ter a divulgação do índice IBC-BR do mês de outubro, é um índice calculado pelo Banco Central, que é uma prévia do PIB do mês de outubro, expectativa mediana de contração de 0,60 e em base anualizada 5,50 negativo. Sai também pela Fundação Getúlio Vargas o IGP-10 do mês de dezembro. Nos Estados Unidos, mais indicadores de conjuntura com capacidade de mexer com os mercados. A inflação medida pelos preços ao consumidor, o CPI do mês de novembro, o saldo em conta corrente referente ao terceiro trimestre, pedidos de auxílio-desemprego da semana anterior, índice de atividade de Filadélfia do mês de dezembro e fluxo de capitais de e para os Estados Unidos no mês de outubro. Eram essas considerações, tenham todos uma boa noite e até o nosso programa de amanhã bem cedo. Até lá então.